Oi, boa noite, minha amada. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Que Desculpa aí o bom. atraso. Estava tentando entrar aqui, não estava conseguindo. Ah, então fomos duas. Eu também, o meu também deu uma travada boa aqui para começar hoje. Minha nossa. A internet tem isso. Faz, quem sabe faz ao vivo e É isso aí. travando, atrasando um pouquinho, mas estamos aí, né? É verdade. Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme poder estar aqui com você. E a gente está Obrigada. dividindo um conhecimento, as nossas experiências de vida, né? Então, eu acho muito interessante a gente distribuir o nosso conhecimento, passar para o outro, ajudar o outro. Eu acho que deixar o nosso legado para o outro é algo que, ao menos para mim, me dá muito prazer. Bom, E viu? eu queria contar um pouquinho da minha primeira experiência que tive com a constelação familiar, né? O meu primeiro contato nesse mundo do, da constelação, da terapia, que eu sou completamente apaixonada por esse mundo, por isso ele me trouxe muitos benefícios. Oi, Davi, boa noite. Obrigada. Seja muito bem-vindo. E então a gente sempre. Obrigada, Davi. E num primeiro momento, com a constelação, foi quando eu fui procurar para minha filha, ajuda para ela sobre a doença de Crohn. E com isso, o terapeuta ele disse que ele precisava começar lá do começo, bem, bem no início. Então, teria que começar pela mãe, para ver e conseguir conciliar, ver aonde estava o maior problema. E aonde foi ele sugeriu a gente estar fazendo uma constelação familiar. E não só para ela, mas a gente que é mãe, eu tenho mais filhos, né? E a gente acabou descobrindo que a minha filha mais velha, ela estava no local de mãe. E foi uma experiência muito incrível, porque eu só tinha comentado com eles em casa que a gente ia fazer uma terapia, que eu ia estar fazendo uma terapia, dando início e tal, para depois a filha mais nova fazer. E quando eu voltei, eu nem tinha comentado nada. A filha mais velha, ela assim, meu Deus, mãe, eu tô com uma sensação tão boa. Parece assim que tirei um peso das minhas costas e naquilo já me deu uma emoção muito grande. Aí eu assim, sério, filha? Ela assim, sim, mãe. Aí eu comentei com ela o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, que eu tinha feito a constelação. Aí ela assim, nossa, mãe, faz todo sentido, porque especialmente na adolescência dela, a gente tinha muito artrito. Mas o artrito, por que a gente tinha artritos? Porque ela se sentia minha mãe e eu era mãe. Então, nós duas queríamos ser mãe. E então, a gente acabava tendo as controvérsias. Mas É, foi uma sensação assim muito incrível, uma coisa assim que deixou a gente bem mais leve, bem mais tranquilos. E, e o bebê, antes de eu ter elas, eu perdi um bebê também. Na época a gente sofreu bastante, foi bem com bastante dor assim, mas depois a gente tentou esquecer, tentou deixar de lado para poder seguir a vida. Só que nós deixamos de lado demais. E essa filha, ela ficou, como ela era minha mãe, ela ficava cuidando desse bebê. Ela estava lá, do lado dele, paralisada, cuidando do bebê. Então, isso acabou atrapalhando bastante na vida. E fazendo essa constelação familiar, a gente sentiu uma diferença enorme na nossa família. Foi algo assim muito incrível mesmo, assim. Nossos lados emocionais, a gente se engrenou mais,
Foi bem fantástico. Que bom, linda história, né, Cleide? Obrigada. Então, foi por isso. Né? Eu conheci essa parte. Que bom, né, querida? É algo muito, muito legal, porque a gente tem tanta coisa desalinhada na nossa vida e com a constelação a gente consegue alinhar bastante e deixar as coisas tudo mais alinhadas. Então, eu sempre digo, né, que quando a gente está com algum atrito, a gente está com algum problema, a gente tem que ir lá procurar alguma coisa para a gente alinhar, colocar que tem algo de errado. Muitas vezes a gente vive uma vida toda relutando, relutando, e a gente não sabe o porquê, o que está acontecendo, né? É verdade. Então, vamos deixar com você agora, né? Falar um pouquinho, conversar um pouquinho aí com todos. O seu volume... Eu acho que o seu volume está um pouquinho baixo para mim. Não sei como é que está aí para vocês, gente. Como é que está o volume para... Tudo ok. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Para mim melhorou. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar isso aqui. E vou fazer isso aqui. Eu tenho uma amiga minha que diz assim, que esteticamente não é bonito, mas eu estou atrás de qualidade, não de estética, né? Então vamos lá. Então, é isso aí. Gente, boa noite. É uma honra muito grande estar aqui nesse papo legal com a Cleide, mas no canal Luz no Caminho, né? Que bacana, né? Vou me apresentar um pouco e vou dizer o que é que a gente vai fazer nesses próximos 40 minutos, né? Eu sou Francisca Vieira, falo com vocês aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Sou psicóloga já há quase 10 anos, sempre atuando na clínica. Hoje estou particularmente no online, né? Então, assim, estou atendendo todo mundo que está vindo de vários lugares do mundo e do Brasil. Eu sou coach também, eu sou facilitadora de constelação familiar. Faço presencial e online, individual e em grupo. Então, como diz lá no Ceará, o freguês é que manda, né? É que pede, né? E também sou pós-graduanda em neurociências. E para mim vai ser uma grande honra estar aí nesses próximos minutos, falando das constelações, falando das doenças autoimunes, falando dos nossos estados emocionais, trazendo aí um pouco, né? E como a Cleide já começou falando aí das leis sistêmicas, né? Ela falou de 2 leis, que Bert Hellinger ele traz 3 leis sistêmicas, que ele falam das leis, que ele diz que é leis do amor. E quando essas leis elas são violadas, acontece esse desequilíbrio dentro do sistema familiar, aí vem os atritos, como você bem falou, que você tinha com sua filha, né? Vem os conflitos, e esses conflitos, esses atritos, eles vêm o quê? Porque esse sistema, ele está emaranhado, né? E quais são essas leis, Francisca? Nós temos, primeiro, pertencimento. É a primeira lei, é a primeira base sistêmica. Todos têm o direito de pertencer. Vivos, mortos, natimortos, abortados, todo ser humano ele tem o direito de pertencer ao sistema familiar. E quando, por alguma razão, essa pessoa ela é excluída desse sistema, aí todo mundo sofre, todo o sistema, né? E o mais curioso é que muitas vezes essa violação de alguma coisa, não necessariamente ela pode ser por essa geração atual, né? No caso, você e sua filha, foi agora, essa geração aí, vocês violaram aí a 2ª lei, né, que é a hierarquia, né? Então, assim, quem chegou primeiro foi a Cleide ou foi a filha? Quem chegou primeiro foi a Cleide ou foi a mãe da Cleide, né? Então, assim, aí o que foi que aconteceu? A Cleide subiu para o lugar da mãe
e a filha subiu para o lugar da Cleide. Aí gera um desequilíbrio, né? E aí o corpo, as células, todas elas entram em ação, tem aí um grande sistema, tem uma grande consciência que Beth Helling chamava de consciência de clã, atuando e influenciando todo o sistema. Mas o mais curioso é que nas literaturas aí de Beth, que a gente começa a estudar, né, pesquisar, investigar, a gente descobre que essa transgeracionalidade, que essas doenças transgeracionais, essas patologias, vamos assim dizer, elas podem vir de 10 gerações passadas, 20 gerações passadas, até 21 gerações passadas. Então, aí você começa a pensar, é muita gente atrás, né? São muitas pessoas. E o que eu fico mais, assim, curiosa é porque hoje, principalmente hoje, essa galera Y, X, essa atual, eles não buscam conhecer a história da sua família, né? O máximo que sabe quem é mãe, vó e assim, indo, bisavó, né? Mas aí nós temos uma tria, uma TAI, vem aí todos os avós possíveis. Agora, você imagina você hoje, por amor a uma família, a um membro do teu sistema, por uma lealdade invisível, né, ou por uma violação dessas leis, você está identificado, que a gente chama de paciente identificado, com alguém lá da tua 12ª, 13ª, 14ª, 18ª ou 21ª geração. Você nunca vai saber o que aconteceu lá atrás, né? Os suicídios, vamos dizer assim, as mortes matadas, né? Os assassinatos, os abortos, as pessoas que foram excluídas de alguma razão. Você não vai saber, você não conhece a história do teu sistema. E eu gosto muito de dizer assim, conhece tua história, conhece teu sistema familiar, conhece a tua família para você saber quem você é. E quando a gente fala dessas 3 leis, nós falamos pertencimento, hierarquia e equilíbrio, né? Como eu falei, todo mundo tem o direito de pertencer. A hierarquia, quem chegou antes tem precedência a quem chegou depois, ou seja, a mãe tem precedência sobre o filho mais velho tem precedência a filha mais nova, e assim sucessivamente, né? E digamos, se tem um aborto, como você trouxe, é por isso que eu falei, foi 2 violações, a exclusão, né? E a ordem, a hierarquia, né? Essa criança que foi abortada, como você bem falou, assim, a gente não falava, a gente esqueceu, então deixou para lá. E muitas vezes os pais, eles não fazem isso proposital, né? E não conta, aí, por exemplo, assim, você abortou, né? E aí vem a segunda filha ou o segundo filho. Aí essa segunda filha que está viva, para a família, ela é a primogênita, ela é o primogênito. Mas na verdade ela não é. Ela é a segunda ela é a primeira viva, mas ela é a segunda dentro do sistema familiar. E aí quando esse bebê abortado, né, ou natimorto também, ele não é falado, ele é esquecido por alguma razão, essa pessoa ela está no lugar errado, né, na ordem, né, então ela está na ordem errada. Aí ela precisa adoecer, né, para que a mãe busque uma terapia, para que alguém lá diz assim, ó, vamos fazer uma constelação. E aí a Cleide olha para dentro desse sistema familiar, que é um dos objetivos da constelação, né? A constelação ela tem 3 objetivos. O primeiro é você olhar, né? Você quer observar, olhar a dinâmica da família. E aí quando a gente fala de doenças, dentro da abordagem sistêmica, nós não olhamos para a doença, nós olhamos para o indivíduo, para o sujeito. Né? Porque quando a pessoa chega com algum sintoma, ou depressão, ou doenças de pele, que acho que é o que mais a gente vai falar hoje aqui, né? As doenças autoimunes, etc. e tal. A primeira coisa que a gente faz é colocar essa pessoa dentro do campo que, para nós consteladores, é o campo mórfico, campo morfogenético, e depois a gente coloca a questão, que é a doença, né? Para depois a gente investigar trazendo pai, mãe, vó, e aí a gente vai colocando tudo que o campo vai pedindo para a gente daí ter o diagnóstico, ter o prognóstico. Então, eu olho, eu observo, né, como é que está a dinâmica do meu sistema familiar. E aí o condutor, ele vai trazer ali a consciência do constelando, né, que é constelador e constelando, né,
o que está por trás, o que está como fundo daquela patologia, daquela doença, que vamos dizer assim, na medicina tradicional, o diagnóstico, né? E aí, no terceiro, o quê? É encontrar a boa solução, que é encontrar a resposta, né? Como é que vai atuar, né? E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que assim, a constelação, ela não promete cura, né? Porque hoje tem muitos consteladores aí vendendo a cura, né? E Bert Helling, em nenhum momento ele fala de cura. Ele fala o quê? Em harmonização do sistema familiar. Então, quando eu harmonizo todo mundo, quando todo mundo está no seu devido lugar, fazendo aquilo que é para fazer, todo mundo ali no amor, com amor no coração, todo mundo sendo visto, percebido e sentido, aí o sistema flui. Porque o que gera os emaranhamentos é justamente isso. Está todo mundo ali disfuncional, é uma família disfuncional, ou seja, aquilo que não funciona como deveria funcionar. Né? Então, como se a engrenagem não tivesse conectada, né? Exatamente. Isso, né? Exatamente. Não tá conectada, não. Na verdade, não tem conexão. Então, se a gente não tem conexão, a roda não gira, a coisa não anda. Não gira. Né? Exatamente, né? Então, assim, o que é um sistema, né? Para eu entender o que é constelação sistêmica, eu preciso entender o que é um sistema. O sistema, ele é um grupo de coisas ou pessoas, né, que permanecem unidos e vinculados. Quando a gente fala de sistema e sistema familiar, né, sistema familiar que significa comunidade, pessoas unidas pelo mesmo destino, né, através de várias gerações, cujos membros podem ser inconscientemente envolvidos, né, no destino de outros membros, como a gente falou, lá a tataravó sofreu agressão, ou um bisavô, trisavô, um tio, né, pode ter cometido um assassinato, alguma coisa, e essa geração que nasceu agora, ela não sabe disso. Mas, inconscientemente, essa consciência de clã que influencia, que atua dentro do sistema familiar, ela está se movimentando, né? E aí essa pessoa se identifica, né? Então, assim, quando a gente fala de constelação, é através dessa vivência em grupo da natureza fenomenológica, né? Porque a constelação, ela é o quê? Ela é fenomenológica e ela é também quântica, física quântica, né? Então, assim, tem ali um campo em movimento. Os fenômenos, eles vão se manifestando, eles vão aparecendo, e aí o constelador, ele vai identificando, ele vai analisando, ele vai interpretando, e ele vai levando isso pro constelando, né? Então, assim, isso pode ser com pessoas atuando, né, junto a um grupo de pessoas, vamos fazer uma constelação, e ali são os representantes, vamos dizer, os atores, né, são os representantes. Mas, no caso, eu faço constelação online, individual, com bonecos. Aí eu uso os bonecos, né? Eu tenho vários bonequinhos, aí eu vou lá com o constelando e a gente vai movimentando. E a energia, ela flui do mesmo jeito, né? Porque antes de eu abrir o campo, vamos dizer assim, o campo, eu convido essa pessoa a fazer uma meditação, a reconectar, a fazer essa conexão comigo para que a gente possa seguir adiante. Mas bem, eu estou aqui para responder perguntas. Já falei demais. Mas eu acho bem importante, porque a gente, para conseguir entender e conseguir seguir para as próximas perguntas, você falar o que é a constelação, como ela funciona, né? Eu acho importante a gente entender o que tem por trás do lençol, por trás da cortina, né? Então, é bem interessante essa explicação para a gente ficar com tudo bem clara, bem as claras, assim. Então, é verdade. O que é a constelação familiar? Você acabou de dar uma boa explicação para a gente. Como você faz? Você também nos explicou, nos orientou que é através de bonecos, através da conexão. Eu também fiz presencial, mas fiz com bonecos. E a gente, quando começa a ver aqueles bonequinhos, a gente olha assim, nossa, que coisa estranha, o que é isso? Mas conecta, gente, conecta, mexe com o teu eu, mexe contigo lá dentro. É uma sensação, parece que tu tá vivenciando. Bem isso mesmo, são eles perfeitamente. São os bonequinhos incríveis que traz uma sensação maravilhosa pra gente, né? Então,
qual é o verdadeiro objetivo de uma constelação? Uhum. Como eu falei, né, que assim, nós temos 3 objetivos. Primeiro é olhar para a dinâmica do sistema familiar. Né? Se você chega com uma queixa, muitas vezes a queixa que você traz não é de fato a queixa, ela é apenas figura, mas tem um fundo aí atrás, né? Então a gente vai olhar para essa dinâmica e como é que a gente olha? Abrindo o campo. Não tem como a gente não abrir. Tem uma amiga minha que ela diz assim, certeza mesmo só constelando, né? Então, assim, a gente abre o campo, olha o teu sistema, monta ali, vê o que é que acontece, né? Então, a gente observou, olhou. O segundo passo é o diagnóstico, é encontrar a raiz, né? Buscar de onde é que está vindo essa doença, de onde é que está vindo essa ausência de dinheiro, esses casamentos. Tá, Oi, o travou, meu mas tinha voltou, né? dado uma travadinha, mas voltou normal. Isso. Pronto. Então, assim, ó, eu vou retornar aqui, tá? Então, assim, o primeiro é você olhar para a dinâmica familiar, olhar para a estrutura da tua família, para ver como é que está funcionando. O segundo é o diagnóstico, né? Saber de onde é que está vindo essa patologia, todas essas questões que não estão bem à sua queixa, né? E terceiro é encontrar a boa solução, né? Que é essa harmonia que o sistema precisa, é colocar todo mundo no lugar. Porque quando a gente fala em constelação, constellatione no inglês, sei lá como é que é, assim, a palavra constelação ela não tem uma tradução, assim, para dizer, constelação significa isso. Mas a gente fala que a tradução constellare, então constellare quer dizer o quê? Posicionamento. Né? Então a gente vai posicionar todo mundo dentro do seu sistema, né? Deixar em ordem, aí a gente vai obedecer aqui a hierarquia, né? O pertencimento, esse equilíbrio entre dar e o receber, então colocar em ordem. Então esses são os 3 objetivos: olhar, observar a dinâmica familiar, ter o diagnóstico e encontrar a boa solução. Então não tem mais o que fazer. Com certeza. E essa ordem eu acho interessante porque, assim, ó, muitas vezes a gente tinha aquele costume de dizer, vamos respeitar os mais velhos, né? Precisa do respeito, lógico. Só que nessa hierarquia, ele não funciona tão bem assim. Um exemplo que eu quero até que você me corrija se eu esteja errado, mas pelo tanto que eu fui dar uma estudada e coisa, eu percebi que a constelação é assim, eu vou dar um exemplo assim, vamos supor, uma mãe ficou viúva, ou separou, alguma coisa do estilo, casou-se com outra pessoa, tem filhos adolescentes. Segue quem chegou primeiro, sabe? Esse namorado da mãe, ele deve mais respeito ao filho, que é mais novo, do que ao contrário, porque o filho já existia ali. Ele já estava ali presente. Então, ele já chegou. Ele já estava, né? E o namorado, ele chegou depois. Então, o respeito não é pela pessoa mais velha, é pela ordem de chegada no campo familiar. Dentro do sistema, é isso mesmo. É isso tá? mesmo, Então, né? porque assim, quando a família já está montada, né? Pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, tatarará, beleza, então tá aqui os pais, tá aqui os filhos, né? E é importante ressaltar que dentro do casamento, esposa e marido e mulher, eles estão aqui no mesmo patamar, tá? Não existe aqui a precedência, eles estão iguais, tá? Agora, quando desce aqui para os filhos, então o primeiro filho, o segundo, o terceiro. E aí, quando acontece isso, como você falou, né? Então, assim, a mãe ficou viúva, ou se separou, chegou o outro, então a ordem de chegada foi depois, a segunda. E uma outra coisa é que essa pessoa que se separou ou que morreu, ele continua no sistema, né? E aí, quando é questão de problemas no casamento, digamos assim, o casamento não anda, não sei o quê. E aí esse namorado, esse marido que chegou depois, ou essa esposa,
eles devem honra a essa pessoa que saiu, ou seja, por morte ou por divórcio. E digo assim, ó, obrigada porque você cedeu lugar para mim. E muitas vezes não é isso que acontece, né? A pessoa se separou, aí fica com raiva do marido, fica com raiva da esposa, e aí tudo acontece. Então vai chegar um momento que você vai precisar dizer assim, olha, cara, obrigada aí por ter aberto caminho para mim, agora eu vou ficar aqui com essa mulher, que é a mulher da minha vida, e vice-versa, o homem é a mesma coisa. Mas em relação a marido e mulher, eles estão aqui no mesmo patamar, os dois, não tem grande nem pequenos. Beleza. Ok? E qual é o olhar da constelação sobre as doenças? Especial. Então, vamos lá. Né? Então, assim, a primeira coisa, eu quero ler aqui 2 trechos de um livro do Beth Hellig, que eu gosto muito. Deixa eu só abrir aqui, tá? Tá, ok. Porque ele fala da ordem de ajudas, ele fala dos emaranhamentos, né? Por que os emaranhamentos acontecem, as doenças autoimunes, eu achei muito, muito bacana o que ele falou das doenças propriamente dito. Deixa eu só procurar aqui, que é a página 184. As doenças na visão de Beth Hellig. E aí ele coloca aqui na página, esse livro, e depois, quem tiver curiosidade, quiser ler, eu vou até deixar o nome, eu não tenho um livro físico, eu só tenho ele no e-book, né? Mas o nome do livro é Meu Trabalho, Minha Vida, ele é a biografia de Beth Hellig, né? Ele foi lançado em 2018, e Beth Hellig, ele era um alemão, porque ele faleceu em 2019, ele faleceu 19 de setembro de 2019, com 93 anos, ele tem vários livros voltados para a constelação. E, curiosamente, a biografia dele saiu um ano depois ele morreu. Mas ele deixou a história dele no livro, Nossa, que eu achei que muito bacana. interessante, né? Acabou de fazer um ano que ele faleceu, né? Exatamente, né? Então, quando ele fala aqui... Deixa eu ver aqui. O que ele fala das doenças no modo gerais, né? Só para vocês entenderem. Primeiro, a exclusão, né? O que ele fala da exclusão? Segundo minhas observações, quase, é importante entender, porque nem todas, mas quase todas as doenças, incluindo as crônicas, graves e fatais, como o câncer, tá? Estão relacionadas a pessoas excluídas do sistema familiar. Para ser mais exato, a doença olha para uma pessoa excluída, aí não importa quem, pai, mãe, tio, alguém que veio antes dessa pessoa, de alguém, né? E a pessoa excluída passa a incorporar, certo? Então, a relação temporal de uma doença com uma pessoa excluída, ela pode remontar várias gerações. Então, e ele ainda diz assim, raramente é uma geração muito, muito próxima. Por isso que fica difícil, se de olho nu, né, você descobrir com quem que é essa pessoa que está adoecida, ela está identificada dentro do sistema. Tá? Então, é exclusão. Então, o primeiro olhar para as doenças do Beth Hellig, como ele falou, é a exclusão. Então, quase todas. Porque, por mais que há muitas especulações de que a constelação familiar ela é uma técnica não científica, né? Mas eu costumo dizer assim, como é que as pessoas chegam na cientificidade? É através dos experimentos, né? E os livros do Beth Hellig são todos de experimentos das constelações, dos cursos, dos workshops que ele fazia. Então, não sei por que não comprovaram cientificamente, mas para mim está dentro aí do caminho, mas as pessoas dizem. Então, a primeira é a exclusão, a segunda é a expiação de uma culpa. Aí, o que ele faz? Outra dinâmica, a primeira foi a exclusão, agora ele vem falar sobre a culpa, né? Outra dinâmica que conduz a doença, suicídio, acidente, morte, é o desejo de expiar uma culpa, ou seja, é o desejo de reparar uma culpa, né? Às vezes, algo determinado pelo destino e que não pode ser influenciado é visto como culpa. Por exemplo, um aborto espontâneo, uma deficiência ou a morte precoce de um filho. Então, nesses casos, ajuda a olhar para os mortos com amor, enfrentar o luto e deixar em paz o que já passou. Né? Porque assim, mas aborto espontâneo, como é que eu vou ter culpa de ter abortado? Né? Não é o aborto em si,
né, que eu acredito que ele esteja falando aqui, mas é porque abortou e esqueceu, então não é aquele primeiro, não é o segundo, né, porque se eu conheço família que tem o primeiro aborto, aí tem um vivo, aí tem o segundo aborto, tem o outro vivo e assim vai intercalando. Só que na hierarquia, na ordem sistêmica, esses abortados, esses natimortos, eles são excluídos, então as exclusões. Tá? E a terceira que ele fala é a violação das hierarquias, né? Como você trouxe aqui a exclusão do bebê abortado, né? Que você não deixou para lá, tá? E a hierarquia da violação das leis, né? Você foi para o lugar da sua mãe e sua filha foi para o seu lugar. Então, o Bert Hellinger diz que o pano de fundo de quase todas as doenças, eu quero deixar isso muito claro, tá, gente? Porque eu sei que eu estou em rede nacional, tá? Então, assim, muito claro, quase todas as doenças, elas têm esses três panos de fundo aí. Expiar uma culpa, violação da hierarquia e a exclusão. E como é... Aí eu vou logo pegar o gancho aqui para eu falar um pouco das exclusões, tá? Como é que a gente exclui uma pessoa do nosso sistema familiar? Deixa eu só procurar aqui, tá? Eu fiz uma colinha, só para eu não me perder, porque é muita coisa, né? Então, assim, a exclusão, ela acontece através do quê? Do aborto, né? Através do divórcio, através, hoje não tanto, mas antigamente, um paciente nasce com um problema mental, ou algum problema de saúde que o médico diz logo assim, ó, não tem cura. Aí, às vezes, a mãe abandona a pessoa na maternidade, a criança, né? Assim, eu já atendi vários pacientes que foram abandonados na maternidade pela mãe, a partir da mãe saber que essa criança tinha uma doença, né? E que ela poderia... Aí, então, a mãe deixou lá e foi embora, né? Só que essa pessoa sobreviveu, né? Então, assim, o divórcio... E dentro do divórcio tem uma peculiaridade, né? E aí eu vou aproveitar e pegar logo aqui esses dois ganchos. Quando o pai ou a mãe se separam, hoje existe muita alienação parental. E se você que é pai, que é mãe que está aqui, escute o que eu vou lhe dizer, tá? Então, assim, quando você passa a usar o seu filho para intimidar, para ameaçar, ou, digamos, para punir o seu ex-parceiro, o seu ex-cônjuge, né? Você arranja um problema para o seu filho, tá? Então, assim, a gente escuta muito, assim, quando a mãe, ela usa muito de alienação parental, a filha ou o filho diz assim, eu odeio meu pai, eu detesto meu pai, eu renego meu pai. Quando eu renego meu pai, ou eu renego a minha mãe, né, quando eu excluo um deles dois, eu estou o quê? Renegando a vida. Porque, segundo Bert Hellinger, nós somos 50% papai e 50% mamãe. Está aqui, nossas células, nosso corpo, tudo aqui é 50%. Então, se eu excluo um, eu tiro 50%, eu só fico com 50%. E aí, 50% do sistema familiar adoece. Mas como assim? O que eu tenho a ver com o divórcio de fulano? Tem tudo a ver, porque a pessoa está no teu sistema, então está sendo alguém que está excluindo. E aí eu convido você que está nessa live hoje, se você tem algum problema com seu pai, com sua mãe, por mais que eles não sejam os pais do seu sonho, mas eles são os pais certos para você. E aqui a gente entra numa polêmica, né? Então assim, uma vez eu ouvi isso de uma menina. Como é que você está me dizendo que eu fui abusada pelo meu pai e ele é o pai certo para mim, né? Disse, olha, não sou eu que estou dizendo. Por que esse homem foi o seu pai? Eu não sei. Eu sei que você não escolheria ser filha dele, certamente ele não escolheria ser seu pai. Mas alguém decidiu que ele viria para ser o seu pai. Então foi através dele e da sua mãe que você veio aqui na Terra. O que aconteceu aí nesse caminho que ele cometeu esse erro, eu não sei, mas não cabe a mim julgar, né? E talvez nem você. Então a gente dizer isso para um filho, né, para uma filha que sofreu abuso das mais diversas espécies, é complicado. Mas o que a constelação traz, ela diz assim, a hierarquia ela é soberana dentro de um sistema. Independente de eu gostar ou não, eu preciso reverenciar esses pais e dar um bom lugar para eles no meu coração. Não estou dizendo que você vai ter que andar de beijinhos, abraços, sair para comer pizza com eles, não. Mas você deve honrar esses pais. O que mais? Demais.
demais. Nossa, é bíblico, né? Honre seu pai e sua mãe. Então, a gente parar para pensar... E a transgeracionalidade também, né? Eu vi que você começou orando aí, então assim, a transgeracionalidade também, a Bíblia fala que as maldições, a hereditariedade, ela vai até a terceira, quarta geração. Aí Hellig vem dizendo que até a 21ª geração. Então, é muita geração passada, gente. Quantas pessoas tem aqui atrás da gente, né? E a gente tem que honrar todos, né? Então, todo mundo que veio antes. E aí é muito interessante, Cleide, eu vou aproveitar para falar sobre isso logo, quem faz parte do sistema familiar, né? Então é importante a gente falar isso. Quem é que faz parte, né? Quem é que está incluindo dentro desse nosso sistema? Avós, pai, mãe, tios, irmãos, cônjuges, quem chegou, casou, pronto, ficou pendurado ali na tua árvore genealógica e não sai, né? Então, assim, são essas pessoas que fazem parte do teu sistema familiar. Pessoas que, por alguma razão, deram lugar para alguém nesse sistema. Pessoas que assassinou, por exemplo, se alguém do sistema familiar de alguém assassinou outra pessoa, aquela pessoa que foi assassinada, ela vem para o sistema familiar de quem assassinou. Interessante isso? Estou dizendo que o negócio é sério, né? Então, assim, se você levou vantagem, se alguém da tua família levou vantagem em detrimento de uma outra família, usurpou o bem de alguém, alguma coisa, aquela família vem para o teu sistema familiar. E aí você vê ali, fica uma árvore, né? Todo mundo penduradinho. E quando um sofre, quando um se desequilibra, todo mundo se desequilibra junto. A verdade é essa. Minha nossa, olha, bem tenso. Eu não tinha ido tão profundo assim. Bastante novidades aí, hein? E muito aprendizado. Exatamente. Obrigada mesmo, hein, Francisca? E no caso de, né, as doenças autoimunes, já vem tudo ali, o que você já colocou pra gente também. Tudo. Mas eu queria falar das doenças autoimunes, né? Interessante é que eu tenho uma doença autoimune, que eu digo, não é uma doença, é uma patologia. Eu tenho alergia, só que a minha é rinite. E aí eu costumo dizer assim, só sabe o que é conviver com a rinite quem tem rinite, que é muito ruim, né? E aí, quando a gente fala de doenças, doenças autoimunes, a gente não tem como não falar dos impactos das emoções dentro dessas doenças, né? Mas antes de eu falar das emoções, eu quero falar das doenças em si, tá? Porque talvez muita gente que esteja aqui não sabe, né? Mas, assim, as doenças autoimunes, elas pertencem a um grupo de doenças distintas e que tem origem, de fato, no sistema imunológico. Então, o meu sistema, ele passa a produzir anticorpos contra os componentes do nosso próprio corpo. É meio doido isso, né? Mas, assim, claro que aí vai ter várias visões. Tem a visão da medicina natural, normal, né? Da medicina tradicional. Tem a visão da medicina xamânica, que ela já acha que as doenças autoimunes não existem, é coisa do nosso imaginário, do nosso emocional, né? Então, assim, tem várias visões aí, dos crentes, dos espíritos, cada um tem uma visão sobre a doença, né? Mas é muito importante a gente saber e que as doenças autoimunes, elas não têm uma causa específica, né? Bem como elas também não têm um tratamento específico. E aí vai dependendo de cada doença, de cada pessoa, sempre sabendo que cada doença é uma doença, cada organismo é um organismo, cada indivíduo é um indivíduo. Por isso que dentro da constelação a gente não olha para a doença, a gente olha para o indivíduo, para os sintomas que essa pessoa traz, né? Dentro da medicina tradicional, as doenças autoimunes, o médico ele vai olhar o quê? Para a doença e para os sintomas. E aí ele vai tratar essa doença através do quê? De terapia medicamentosa, né? Já dentro da visão sistêmica, nós não olhamos
para a doença, nós olhamos para o indivíduo e para todo o sistema familiar, para toda a dinâmica da funcionalidade desse sistema, e nós fazemos outro movimento. Nós não prescrevemos medicação, né? A gente vai fazer o quê? Vamos constelar, né? Vamos abrir um campo. E a partir dessa constelação, essa doença ela pode melhorar, esse paciente, esse cliente, ele pode ter qualidade de vida, né? Porque o campo está se harmonizando, todo mundo está tendo paz, está todo mundo no seu lugar. E é interessante relatar também que uma constelação, ela tem uma validade aí de ação, né? De influenciar até 2 anos. De 1 ano a 2 anos, aí é o tempo que a constelação, que o campo tem uma energia, né? Ele vai se movimentando. E uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é, quando um membro da família constela, faz a constelação, todo o sistema familiar, ele também sofre a influência dessa constelação. A gente diz assim, a constelação, ela reverbera todo o sistema familiar. Não é lindo isso? Então, é por isso que é importante a gente olhar, como você falou, você fez uma constelação, a tua filha nem sabia, e quando você chegou em casa, ela, eu estou sentindo uma coisa interessante, né? Sim. E essa semana eu acompanhei uma constelação, eu não constelei nem fui constelada, eu acompanhei uma pessoa que foi constelada, né? Só o fato dessa pessoa decidir constelar, né, aceitar a constelação, que antigamente ele era incrédulo sobre isso, quando eu falava, ele queria nem saber, né? E aí eu disse, olha, eu não vou constelar você, eu vou arranjar alguém para constelar você. Mas só a partir do momento que ele disse assim, eu quero, eu aceito, eu quero olhar para a minha dinâmica familiar, o campo ele já começou a se movimentar. E aí quando a consteladora começou a falar com ele lá e tudo, ele disse, engraçado, é que ontem aconteceu isso. Ou seja, 24 horas antes, o campo dele já começou a se movimentar. E é muito interessante a gente falar isso. Assim, todo o campo, todo o sistema, ele sofre das influências positivas de uma constelação, né? Então, assim, a gravidade de cada doença autoimune, ela vai dependendo do órgão, porque as doenças autoimunes, elas se classificam em 2. São as doenças sistêmicas, que são aquelas doenças que afetam todo o corpo, por exemplo, a esclerose múltipla, né? Então a pessoa ela vai enrijecendo até ela paralisar os movimentos. Só que aí leva o quê? Anos. E aí eu falo o quê? Do estado emocional dessa pessoa. Porque eu digo assim, o que mata não é a doença. O que mata é como essa pessoa se comporta frente à doença. É claro que a pessoa vai morrer, né? A pessoa descobre que está com câncer, por exemplo, né? Então, assim, aí a pessoa descobre que está com câncer, a pessoa já olha para o câncer como se o câncer fosse uma antessala para a morte. Mas hoje, com o advento da medicina, né, com o avanço da medicina, quantas pessoas são curadas do câncer? Né? Teve aquele físico lá, que eu esqueço o nome dele, que ele até fez um filme, A Teoria de Tudo. Quantos anos aquele homem viveu com esclerose múltipla? Então ele foi ficando, claro que no final eu digo assim, ele não está mais vivendo, ele está sobrevivendo, né? Era uma sobrevida. Só que certamente ele deveria ter uma equipe multidisciplinar cuidando dele, né? Então, e nós temos também as doenças autoimunes que a gente chama de síndromes locais. São aquelas que atacam tecidos em particular, né? De caráter dermatológico, hematológico ou endócrino. Por exemplo, a rinite, ela, assim, pelo menos aqui eu tenho, né? Ela só ataca isso aqui meu, né? Então, assim, eu fico com o nariz, a marquinha no nariz, eu fico com olheiras, eu fico irritada porque fica com aquela coriza, aí eu não quero tomar os antialérgicos, né? Porque engorda, dá sono e eu não posso dormir, eu tenho uma neném de 4 anos, né? Então, assim, entre essas doenças de síndromes locais, nós temos aí a tireoide, Hashimoto, a colite ulcerosa, né? Então, assim, aí vai dependendo de cada pessoa. Como eu já falei, as causas ainda são desconhecidas, né, das doenças autoimunes, mas o que se pode dizer é que tem aí um cunho, né, vamos dizer assim, bactericidas, vírus, muitas toxinas no corpo, hormonais, principalmente nós mulheres, tanto é que as doenças autoimunes, elas são responsáveis por 17% de morte de mulheres menos de 65 anos.
né? Porque nós temos essa questão do medicamentos específicos, estresse. O estresse, ele entra aqui nessa questão do estado emocional. Por quê? A pessoa estressada, ela queima muito cortisol. O cortisol, ele é o quê? Ele é o hormônio que segura esse estresse e ele, o quê? Ele influencia diretamente no meu sistema imunológico. Então, quanto mais estressada eu fico, quanto mais brigando com todo mundo, mais dando porrada em todo mundo eu fico, mais o meu sistema imunológico baixa e eu fico suscetível ao coronavírus, a tudo que aparecer por aí, né? Então, assim, cuide do lado emocional, né? Mas o mais interessante é que eu descobri que existem mais de 50 de doenças autoimunes, por incrível que pareça. Mais de 50, né? Só que tem aquelas que são mais conhecidas, são mais comuns, que é lúpus, né? Então, assim, a gente vê, principalmente mulheres, né? Artrite reumatoide, quase que não sai. Doença de Crohn, que eu acho que é a da sua filha, né? Então, vitiligo também. Psoríase, muita gente com psoríase. Diabetes tipo 1. Também é bem alta, né? E esclerose múltipla tem um número muito alto, né? Doença celíaca, que aquela pessoa não pode comer glúten, tireoide de Hashimoto, síndrome de Sjögren, esse nome é engraçado, fibromialgia. Gente, eu nunca vi tanta gente com fibromialgia, né? Então, assim, muita gente, principalmente mulheres, né? Então, assim, e quando a gente fala de estado emocional, a fibromialgia, normalmente, ela vem mais em pessoas muito rígidas, né? Em pessoas muito inflexíveis, pessoas com muita dificuldade de tomar decisões na vida, né? Vamos dizer assim, aquelas pessoas mais sisudas, né? Frente à vida, né? Então, assim, E nós também temos as urticárias, né? Então, assim, dentro dessas urticárias, elas têm várias, né? Mas uma das que eu tenho visto ultimamente mais comum é a urticária colinérgica, que é aquela urticária que ela aparentemente, né, não tem nada concreto, mas os médicos dizem que ela vem pelo aumento da temperatura do corpo, né? Então, assim, a pessoa com urticária colinérgica, ela não pode rir, ela não pode andar no sol, ela não pode fazer uma atividade física, ela não pode, vamos dizer assim, por agora Rio de Janeiro agora está muito quente, hoje sobretudo, né? Está muito quente aqui, né? Então, assim, a pessoa com esse tipo de urticária sofre muito, né? Ela precisa estar no ar-condicionado, ela precisa tentar baixar a temperatura do corpo, e quanto mais essa pessoa fica estressada por causa da doença, que tu já pensou, a pessoa se coçando o tempo todo, né? Com aquela, é muito ruim. Né? Então, tem são 50 tipos de doença, mas nós temos essas que devem ser o quê? Umas 10 que eu falei, né? Que são as mais comuns. Mais comuns. Francisca, exatamente. Você sabia que o nosso tempo está esgotando? Ai, gente, já? E a gente faz o quê? Mais 4 minutos, praticamente. Gente, muito obrigada, muito boa noite para todo mundo. Foi uma honra, tá, Cleide? Gratidão mesmo pelo convite. Mesmo. Agradeço bastante você nos prestigiar com o seu tempo. Obrigadão, gente. Tá bom, querida. Uma boa noite e um bom descanso para todos. Fiquem com Deus. Todo mundo.